Bom, pessoal, boa tarde. Esse é o nosso último encontro, certo, desse semestre. A gente hoje vai fazer um debate final, com base em algumas das perguntas que o nosso público fez a gente ao longo dos encontros. Algumas perguntas foram selecionadas, os nossos monitores vão fazer as perguntas. E cada um de nós, professores, vai trabalhar essas questões em 5 minutos, certo? A gente tem previsão de terminar esse trabalho por mais ou menos 18 horas, 18h10, e aí a gente para a gravação e abre para vocês, para quem quiser, ou se tiver mais alguma questão para colocar, ou então se quiser falar alguma coisa para a gente, encontrarem esse espaço aberto. De antemão, a gente queria adiantar, a gente vai dar mais detalhes depois, que a gente está preparando um novo curso para o segundo semestre, certo? Para vocês. E que também todas as palestras anteriores, para quem perdeu por algum motivo alguma delas, estão disponíveis lá no YouTube para quem quiser assistir. Tá certo? Então a gente vai começar com as perguntas que foram feitas a respeito do módulo de infância. Tá? A gente fez uma seleção prévia das perguntas em virtude do tempo. Se alguém fez alguma pergunta que não vai ser feita pelos nossos monitores, depois pode fazer a pergunta quando a gente tiver o horário mais livre. Então, eu vou passar a palavra para o Bruno Pinheiro, nosso monitor, e ele vai fazer as perguntas para os professores responsáveis pelo módulo de infância. Bruno. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Vou abrir as perguntas aqui com a pergunta relacionada ao Freud, né, que é para o pessoal da infância, que é a seguinte pergunta. Freud define a psicanálise como a apropriação por parte do sujeito de sua própria história, na medida em que esta é constituída pela fala endereçada a um outro. A psicanálise é o reino da palavra. Na perspectiva freiriana, a palavra é como significação vivida e antes de aprendermos a ler as palavras, aprendemos a ler o mundo através de todos os nossos sentidos. A educação crítica e problematizadora de Paulo Freire rompe com uma ética repetidora e autoritária, para uma ética transgressora e democrática. Poderiam falar mais sobre essa questão, trazendo uma diferenciação entre a educação autoritária e a educação permissiva? Então, acho que eu posso começar, Lúcia. Eu me lembro de ter abordado uma fala, uma escrita do Freud, fazendo uma diferenciação entre o Sila da violência, na verdade, o Sila da não interferência e o Caríbides da frustração, justamente para apontar como é difícil a gente escolher o meio termo na hora de educar uma criança. Falar de uma educação autoritária, uma educação permissiva, eu acho que eu estaria andando da mesma forma, entre Sila e Caríbides. Não só o autoritarismo não é a melhor forma de educar, sabemos disso. Inclusive, o último ministro da Educação, aliás, até meio sumido, propunha, né, a violência como uma forma, ou pancadas, ou a provocação da dor como um bom método de educar, no que foi bastante criticado por isso. E, por outro lado, uma educação permissiva seria uma educação, do meu ponto de vista, de alguém que está pouco importado com os caminhos que uma criança pode tomar, né? Então, nenhuma nem outra seria o melhor caminho para educar. A educação de Paulo Freire, a proposta de Paulo Freire, se distancia bastante tanto de uma educação autoritária como de uma educação permissiva. Não se trata disso. Mas no que diz respeito à criança, já que Paulo Freire trabalhou com adultos, não se pode deixar uma criança simplesmente sob o domínio de suas pulsões. Seria mais ou menos como quem viu o filme Gremlins, do Spielberg,
né? Como se nós tivéssemos ali as crianças todas, não sei se vocês conhecem o filme, mas são pequenos monstrinhos que fazem tudo que lhe dá na cabeça, né? Independente, inclusive, da violência contra o outro. Não que uma criança não tenha o impulso para eliminar o seu rival ou aquilo que lhe incomoda, ela tem. Mas o processo educativo, e sobretudo por conta do amor que uma criança não quer perder dos seus pais, né? Ela abre mão da satisfação pulsional em nome de alguma outra coisa. Então, autoritarismo e permissividade não são os melhores caminhos. Elimina aquilo que a criança tem de potência, como o que eu li outro dia, que nós devemos tomar cuidado com as crianças, porque elas são envoltórios de sonhos. Né? Como é que nós podemos cuidar de crianças sem eliminar a possibilidade dela de ser criativa, de desejar e, sobretudo, de perguntar, né? De ser curiosa com relação às coisas do mundo, às coisas do outro, de forma que esse potencial de uma criança seria eliminado tanto através do autoritarismo como também da permissividade, né? A permissividade, pelo seu lado, ela não encaminha ou não mostra caminhos, né, para uma criança do que ela poderá fazer em troca de alguma outra coisa, né? Em troca de algum outro desejo que ela tenha. Então, permissividade me parece muito como falta de amor. Aliás, as duas, né? Seria um caminho de desamor, né? Porque educar é algo que dá trabalho, muito trabalho, né? Freud chamava de uma profissão impossível, junto com governar e psicanalizar. De forma que, se um pai, uma mãe, um educador não está implicado no seu ser, naquilo que ele pode passar para uma criança, ele não vai conseguir conduzir, né, a educação por um caminho que possibilite a criança explorar os seus potenciais. É um pouco isso. Em pouco tempo, não sei se já falei 5 minutos, mas já encerro por aqui e deixo adiante para as minhas colegas. As outras pessoas vão comentar alguma coisa sobre essa questão ou eu posso ir para a próxima? Eu gostaria de completar mais alguma coisa, até porque essa apresentação também teve a ver com a minha presença, com a minha fala. Então acho que também vale a pena destacar que essa polarização que coloca como antagônicos, né, uma educação democrática, né, uma educação autoritária e uma educação permissiva, supondo que a educação democrática seria sinônimo de permissividade, como Rita já destacou, um grande equívoco, e nada mais distante da proposta de Paulo Freire ou de qualquer outro educador comprometido com a transmissão de uma leitura de mundo, de uma leitura simbólica do mundo. E também, de alguma forma, comprometido com o que a psicanálise nos ensina. Porque o que a psicanálise nos ensina, e Paulo Freire também? Eles nos apontam o valor da palavra. E onde há palavra, há lei. E onde há palavra, há um lugar para autoridade. É muito importante que eu acho que isso é alguma coisa que às vezes se perde. Autoridade não é sinônimo de autoritarismo, né? A autoridade tem a ver com justamente saber o lugar da lei, o lugar do saber, o lugar dos valores, o lugar das... E a gente só consegue reconhecer esse lugar e se apropriar de uma determinada posição na cena do mundo, tendo condição de fazer uma leitura de uma certa realidade. E foi fazer essa leitura dessa realidade, foi fazer a leitura de uma certa cena, colocando esses sujeitos, fazendo com que os alunos sejam vistos como sujeitos. Paulo Freire, numa proposta para a educação de adultos, mas cuja metodologia pode, sim, ser transplantada para qualquer
possibilidade de ensino para qualquer segmento, porque, em última instância, o que está em jogo aí é o quê? É o aluno concebido como sujeito que deve ser valorizado naquilo que ele tem mais precioso, que é a sua experiência. Então, é a partir dessa experiência, é a partir da relação com o mundo, é a partir da sua palavra, é a partir do valor do simbólico, é a partir do lugar terceiro, que é o lugar simbólico, que se tenta quebrar com essas polarizações que só servem ao pior. Porque se a gente pensar que é justamente esse equívoco que faz com que muitos leiam Paulo Freire como um suposto defensor de uma... Qual foi a palavra que foi usada, que eu acho que até recalquei, que ela me causa tanto mal-estar. Permissivo, né, como permissivo, né, que gera, em muitos opositores, argumentos para atacar. E não é da ordem da permissividade. Paulo Freire jamais propôs um laissez-faire. Não é disso que se trata. Não é disso, vai deixar. Ao contrário, instrumentalizar, entrar em relação com a palavra e potencializar esses sujeitos para que eles possam ganhar o mundo, e, enfim, e ganhar cada vez mais um domínio do universo que os circunda. Isso é o papel da educação. De outra forma, a gente está também trabalhando para a submissão, né? Educar está longe, muito longe, de educar para a democracia, está longe de ser educar para a permissividade. É preciso que a democracia esteja do lado da lei, e onde da lei existe alguma forma de autoridade, e a autoridade nunca se confundiu com o autoritarismo. Só um pontinho a mais para a gente poder destacar. Isso daria muito debater essas questões, desdobramentos, nós temos questões. A de que... Não, só queria concordar com Lúcia. Ótimas palavras. Acho que o Bruno pode passar para ler outras perguntas, né? Eu ia exatamente perguntar se você queria acrescentar alguma coisa nessa, né? Mas então pode ir para a próxima. Tá bom. A próxima é a seguinte. Pensando na ideia de que existem diferentes infâncias e que muitas delas estão dentro da escola, que ainda é um espaço que restringe a um tipo específico de infância, como orientar o trabalho docente buscando um equilíbrio? No documentário, Quando Sinto Que Já Sei, fiquei pensando que uma das soluções poderia ser estabelecer um diálogo com a criança. Mas quando e como que realmente se escuta a criança? Alguém quer comentar? Cláudia? Eu pensei que você ia começar a falar. Então, é um condensado, né? Maravilhoso de provocações, de perguntas. Vamos, assim, pelo menos trazer outras referências para poder discorrer sobre essas várias questões, né? Primeira foi das várias infâncias, uma pergunta importante, a gente conversou sobre isso na primeira aula, né? Além da ideia de que a infância não é pensada como uma situação de passagem de vida, uma faixa etária, cronológica, determinada universalmente, a gente ainda falou, né, de que a infância ela vai ter um sentido, né, dependendo de como a criança está localizada numa perspectiva social, econômica, cultural, quais são as condições de ofertas também, de como poder viver o que é infância, né? Isso é que a gente falou da última vez, lembrando da desigualdade social, lembrando de que o acesso à cidade, eu me lembro que eu falei disso, o acesso à cidade também, ele é restrito a alguns, né? Todo esse capital cultural, né, que muitos têm acesso, né, outros não têm. Então, além disso, eu ainda queria, assim, puxar essa pergunta para a segunda questão que se desdobrou, que é, assim, que lugar na escola? Você já apontou para uma questão, né, quem fez essa pergunta, para a questão da inclusão,
né, que eu acho que também é um tema importante, a linha aqui poderia dar uma contribuição imensa aqui para a gente sobre essa questão. Mas eu acho que, além dessa, quando a gente tem o tema do nosso curso, construção social da infância, da juventude, da família, a gente também tem que pensar no valor agregado a cada tempo, né? Então, quer dizer, nesse primeiro encontro que a gente teve, a gente falou de várias perspectivas sobre a criança e sobre o lugar da criança na sociedade. Me lembro até que o Henrique Pleasance falou para, né, a ideia da criança adultizada, né, essa valoração, né, de passar logo para um lugar de juventude, né, a ideia, hoje eu também estava lembrando outro dia como me incomoda os programas que falam de crianças numa competição, né, de cozinha gastronômica, né, de questões que, por exemplo, acabam entendendo ali a criança num lugar, numa ocupação social de ordens diferentes do que a gente podia pensar, talvez, num lugar definido de infância, né, um despreparado. Agora, o último elemento que eu queria trazer, porque, assim, a última pergunta, para mim, foi a mais provocativa de todas, assim, em um universo de pergunta. Como é que se toca os professores? Como é que a gente poderia ouvir a criança? Né? É uma questão grande aí que vocês trouxeram. Aí eu acho que eu vou puxar um pouco, deixar aqui pelo menos algumas dicas de pensar, a partir da psicanálise, como é que faz uma diferença entre infantil e infância. Né? Se infantil podia se remeter a um período, né, a uma forma da gente localizar a criança, né, na sua trajetória de vida, o infantil ele está ligado muito mais em um lugar transgressor. O infantil é um lugar que o humano não perde nunca, o sujeito. Né? O infantil está ligado ao inconsciente. E eu até antes aqui desse encontro nosso, eu fiquei lembrando de uma referência do Freud que eu adoro e sempre me vem assim como um recurso metafórico. Vocês sabem que a obra do Freud é uma quantidade de recursos, né, que ele utiliza metáforas, imagens, que são tão ricas, e ele fala dessa ideia da fantasia, atrelada à ideia do simbólico, como um recurso do sujeito para o não adoecimento. Ele fala assim, sim, em formas do sujeito mais comprometidas, como a psicose, né, o sujeito tenta, de alguma maneira, deslocar, fragmentar, fazer um enxerto de algo no lugar de uma realidade, né, psíquica. Ele diz que o neurótico, como todos nós, ele usa, por exemplo, ao contrário, ele usa um recurso que é como se tivesse a realidade apta como um brinquedo de crianças a ligar-se a um fragmento da realidade. Ainda me recordo de uma outra referência do Freud, numa coleção de conferências introdutórias que quem tiver interesse na psicanálise, é por aí que eu recomendaria o início de uma leitura, que ele fala que as fantasias é como se fosse uma reserva natural, né, para a gente, assim, fosse a Amazônia, fosse o nosso oxigênio, fosse a possibilidade, recursos para que a gente pudesse lidar com as frustrações, com as questões que nos colocam a vida, né, a troca com o outro, a vida, essa relação com o social e com a cultura de seu tempo. Né? Então, dentro desse lugar, eu acho que, assim, como se conversa com as crianças, aí eu puxaria um pouco mais, assim, como é que a gente conversa com o infantil, né? Como é que isso se presentifica nas nossas vidas, né? Como é que a gente encontra esses efeitos, né, no nosso lidar do dia a dia? Eu até acho que num primeiro encontro eu falei para vocês de um outro filme que eu gosto muito, eu falei assim, na Tarja Branca, né, que fala sobre, né, faz um filme brasileiro também, dessa mesma produtora, que tem uma coleção de filmes incríveis, tem um da juventude também, que fala que agora as moças aqui, as minhas colegas aqui, como é que vão falar? Que fala sobre o lugar do jovem, eles falando do lugar da escola, dos secundaristas. Como é que é o nome, gente? Tá bom, eu vou parar aqui, já que ninguém me lembrou, depois eu boto aqui no chat, eu vou lembrar aqui. E nesse tarja... Fala. Não lembro, não, era sobre as ocupações, não era? Não, é um último filme, eu vi e fiquei assim numa... Nunca me sonharam, nunca me sonharam. É uma frase do próprio jovem,
que fala sobre esse lugar dele, né? Que nunca pensaram, né, nesse lugar. Bom, mas enfim, e eu só acabo falando me remetendo, né? Como falar com a criança, né? E como escutar esse lugar infantil e esse recurso, né? Que é para todos nós, né? Do lugar da infância, né? O lugar de dialogar, o melhor seria esse, né? O lugar onde te remete a essa possibilidade desses recursos, né? Que cabe a todos nós, como a da fantasia. E o Tarja Branca é um filme belíssimo, que fala sobre esse recurso, né, nas artes, na vida, nas escolas, né, colocando em várias cenas como é que isso se coloca como uma possibilidade de não adoecimento, né, a brincadeira, e aí eu estou puxando aqui, fazendo uma aproximação à questão, né, desses recursos nossos, da fantasia, né, de ter um recurso para esse diálogo. O que você acha, Andréia? Obrigada, Cláudia. Eu queria comentar, assim, um pouco na direção também do que você está falando, né? Boa tarde para todo mundo. Porque as perguntas, né, são duas aqui. Uma era colocando um pouco essa questão, né, de como dar a palavra para a criança, né? E uma outra aqui, que eu não sei se a gente vai chegar ali ou não, que fala também da questão da democracia, né? De como dar a palavra democraticamente também, né? Você está num regime onde a palavra possa ser usada democraticamente, né? E junto à questão do silenciamento também da criança, da mulher, né? Isso tudo está conectado, né? Então, eu queria só comentar que esse desafio, eu acho que em vários pontos a psicanálise ela acaba se aproximando muito da educação. Por mais que sejam, às vezes, até de forma avessa, né, a educação vai para um ideal, a psicanálise, né, vai recolhendo tudo aquilo que não entra nesse ideal educativo, né, lidando ali com o traumático da entrada na cultura, né, mas a questão passa um pouco assim, um ponto que converge, né, eu acho, né, esses dois campos, né, o desafio do educador e o desafio do psicanalista, que é como ouvir, como fazer falar para a gente poder ouvir. Né? Eu acho que tanto o psicanalista quanto o educador, né, isso é um desafio. Como é que a gente vai ouvir a criança? Muitas vezes ela não está falando o que ela está expressando, né? Tem toda uma linguagem, né, que quem está na sala de aula, quem está lidando, né, com os alunos, com a infância, com a juventude, assim, vê que, né, aquilo não dá não dá muita conta, né? Sempre há um limite da palavra, isso que eu quero dizer, né? Então, acho que é também a função um pouco do educador aprender a dar a palavra para a criança, emprestando palavras onde ela não consegue falar, né? Claro que sempre tendo, né, todo um cuidado ali, né, no respeito do que cabe, né, a criança articular, mas eu acho que o dar a palavra também é ensinar a tomar a palavra, né? E aí, nesse ponto, eu acho que o educador se aproxima muito, né, desse desafio, né? Que às vezes é o do psicanalista também, né? Do que é que a pessoa está dizendo ali, né? Isso quando ela não chega emudecida, né? Isso quando o sintoma não emudece, né? Tudo que ela possa dizer sobre o que causa sofrimento, né? Ou aquilo que impede ela de avançar, né? Então, acho que esse desafio um pouco assim, né, da pergunta, né? Tanto de você está num regime democrático, né, onde você possa, né, na medida da tomada das decisões coletivas, isso possa ser feito de uma forma mais articulada. Isso também é um exercício da educação, né, ganhar esse espaço político de conversa dentro da cidade, né, e também ali no individual, né, na sala de aula, né, na criança pequena, né, de você não usar a educação, e aí que entram esses termos, né, autoritária, permissiva, né, mas ser ali um espaço de construção da palavra, e isso vai ser sempre um desafio, né. No caso da inclusão, por exemplo, né, como incluir o posicionamento, né, e a posição dos alunos que são incluídos na escola, né. Então, é um desafio, né, e não tem, acho que, muito fórmula mágica, assim. Acho que a indicação da Cláudia é interessante também, né? Não negligenciar a fantasia, né? Não deixar, né, todo esse arsenal, né, que é interessante pensar nessa selva amazônica aí, né, assim,
essa reserva, né, que se tem, né, psíquica, para você poder elaborar seu lugar no mundo, os desafios que vêm, né? Então, eu queria mais era comentar sobre isso, assim, do desafio de ensinar a tomar a palavra, né? É de Obrigado, todos nós. professora Andréia. Professora Lúcia, professora Rita, vocês querem fazer algum comentário? Eu acho que a gente tem que evoluir. O Ricardo, eu estou vendo que é o nosso nós temos condutor. pouco tempo. Então, passar A a gente palavra para... já tem 20 minutos só para as próximas outras perguntas. Então, vou passar a palavra para a monitora Mariana, que ela vai fazer as próximas perguntas sobre juventude. Oi, gente. Então, a gente selecionou aqui alguns comentários também, não só umas perguntas, que a gente achou interessantes. Eu vou ler aqui o primeiro. A juventude é só uma palavra? Chama a atenção para as armadilhas em que podemos cair se tomarmos a juventude como um grupo dotado de interesses comuns, para além de todos os outros. Ele nos mostra que, fazendo desta maneira, perdemos de vista as profundas diferenças e desigualdades. Pensar as categorias, trajetórias escolares e da vida podem nos ajudar a mostrar como a juventude é mais que uma palavra, porque os suportes e oportunidades simbólicas e culturais não são sempre para todos aqueles que possuem esta condição. E aí eu deixo para a galera aí da juventude responder essa. Quem vai? Mas era só essa? Não tinha. Não, Lili. Essa ficou para Lili. Não é? Tá bom, então vamos lá, gente. Obrigada, Mariana. Obrigada a todos e todas que fizeram as perguntas para a gente. São muitas questões, muitas perguntas, fica difícil, né? Ainda mais depois dessa aula agora que a gente teve de infância. Eu já estava tão imersa que, de repente, tem que falar sobre juventude. O que é isso, né? Bom, mas o que eu queria destacar, né? Quando essa frase, a juventude é apenas uma palavra, uma frase de um texto muito importante, quem não leu, leia, que é um texto do Bourdieu, que está naquele livro Questões de Sociologia, né? Ele está disponível na internet. Mas quando o Bourdieu ele diz, né, que a juventude é apenas uma palavra, ele naquele momento ele vai escrever isso, né? Já tem 40 anos, mais ou menos, né? Ele está querendo dizer para a gente que as divisões entre as idades elas são arbitrárias, tá? Então, essa coisa, quando a gente marca, né? Até aqui é infância, até aqui é juventude, agora aqui é mundo adulto, agora aqui é velhice, né? Isso é aquilo que a gente discutiu no curso, né? Faz parte dessa construção social. Então, isso vai sendo variado, né? Isso vai sendo modificado conforme o contexto que a gente está vivendo, o tempo histórico que a gente está vivendo. Então, né, o que era infância ontem, né, como as meninas já falaram, pode não ser amanhã, né? Agora, né, eu acho que foi a Andréia, né, que falou como é que se puxa a infância logo para a juventude, né? Como é que se vai esgaçando, né, esses tempos históricos e sociais. Então o Bourdieu está falando o seguinte: a gente sempre é jovem ou velho de alguém, né? A gente vê aqui nesse curso, eu vou ser velha de vários, né? Jovem de poucos. Mas, então, é um pouco para a gente entender essas diferenças, né? E que quando a gente fala, né, a juventude é apenas uma palavra, para a gente também entender que isso tudo faz parte de um grande campo, né, de disputa que que também, né, vai se acirrando conforme a dimensão, o espaço social que eu vou estar, né? Então, dentro da escola é um campo, né, que existe dentro da escola. No mundo do trabalho, esse campo é muito acirrado, né? Jovens e adultos no mundo do trabalho é um campo mega acirrado, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui para a gente que trabalha com educação, né? Toda vez que a gente vê, né, um carimbo, né, de alguma característica
em alguém, sobretudo aqui a gente está falando do jovem, da infância e da família também, né? Isso faz parte, né, de uma disputa, né? E quando colocamos essas características, a gente tende a geralmente é para desvalorizar um determinado grupo ou para valorizar um determinado grupo, né? Então, temos sempre que olhar que disputa ali está em jogo. Aí eu quero linkar isso, né? Para uma questão que vocês trouxeram naquele dia que eu perguntei, né? Como é que vocês veem a juventude, né? E vocês foram colocando aí no chat uma série de palavras, né, que representam noções sobre juventude. Então, é um pouco isso que eu acho que a gente tem que estar sempre atento quando a gente está trabalhando com educação, quando a gente está pesquisando sobre educação, quando a gente está pensando sobre educação, né? Então, a gente perceber que tem várias visões estigmatizadas que vão sendo construídas em relação à juventude, que tem relação com essa disputa que eu falei anteriormente. Então, quando a gente fala, né, a juventude ela é alienada, ela é irresponsável, ela é imatura, né? Então, é muito legal a gente sempre fazer... O Becker ele fala de um exercício sociológico que eu acho muito legal. A gente sempre fazer as coisas ao contrário. Então, por exemplo, quando falarem assim para mim, a juventude é violenta, aí eu tenho que fazer assim, e os adultos? Tem que fazer essa pergunta. Adulto não é violento? Juventude é drogada. E os adultos? Né? O maior consumo de álcool está entre os adultos, está entre os mais velhos, né? Não está entre a juventude, efetivamente. Né? Então, a gente sempre tem que fazer essas contraposições, por quê? Porque aí a gente vai desconstruindo, vai desnaturalizando aquilo que a gente discutiu no nosso curso. Né? E isso vale para a infância, para a família, né? E para a juventude. Né? Então, a juventude é consumista. Os adultos, né? A gente vive numa sociedade, né, de consumo absoluto, até as infâncias, né, André? Até as infâncias, né, já são colocadas, né, o eu quero, a sociedade do eu quero, que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Como é que a gente enfrenta isso, né? Então, eu acho que tem muitos estereótipos, né, vinculados, né, todas essas diferenças, né, arbitrárias de idade que vão se construindo e vão se construindo por motivos muito, muito específicos, né, de interesses, né, que estão em jogo ali entre a gente. Né. Aí você fala assim, mas a juventude ela corre mais risco. Sem dúvida nenhuma. Né? É um período da vida que você está mais disponível a correr mais risco. Né? E aí eu acho que até o pessoal da psicanálise, da psicologia, pode falar muito melhor do que eu, né? Mas é um período que você precisa construir vivências, experiências, né? É onde você está construindo, né? Ali o manancial da sua vida, né? Então, por isso que, às vezes, você precisa vivenciar uma coisa, né? Então, quando a gente fala assim, dentro da escola, né? Aquele aluno, uma coisa horrível, ele veio de boné 3 dias seguidos e eu falei que não podia vir de boné. A gente tentar entender um pouco isso também, né? Que é um confronto para construir uma vivência, para dizer, olha, eu sou capaz, eu também faço parte desse mundo adulto, né? Então, como é que a gente vai construindo isso, né? E por que a gente precisa construir vivências e experiências? Essa vida não é linear, né? Então, a gente também está sempre atento que essa construção é uma construção não linear, né? Ou seja, essa vida direitinha, que vai tudo ocorrer dessa forma e tal, e mente, né? Então, aquilo que a gente projeta na mente, como juventude também, é incorporado pela juventude. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu posso correr mais risco porque eu não vou morrer agora.
né? Porque na cabeça, né, do jovem da nossa sociedade, o jovem não vai morrer agora. Então, a morte está muito longe, né? Então, por isso que talvez esse momento seja um momento de tantos confrontos e tantos conflitos, né, para a gente pensar. E aí eu acho realmente fundamental a escola pensar sobre isso, porque eu acho que essas questões, né, sobre a infância, sobre olha o que se exige, né, da escola em relação à família, em relação à infância, em relação à juventude, mas é uma escola que muitas vezes não compreende o que é essa infância, o que é essa família, o que é essa juventude, né? Trabalha com essas linearidades, com esses estereótipos, que eu acho que é muito importante a gente pensar que esse é um momento crucial, né, de escolhas, de formulação de projetos de vida, né, de construção de caminhos, e que não necessariamente lineares e iguais, né? Então, eu acho que quando a gente está trabalhando, né, com a juventude, não dá para a gente comprar de primeira aquilo que se fala sobre a juventude. Por isso que eu acho que é muito legal, né? Tem um outro lado, que é essa juventude, a questão da estética, né? Todo mundo quer ser jovem, né? Porque ser jovem é ter vitalidade, é ter alegria e tal. Nesse sentido, a juventude é apenas uma palavra, porque quando a gente vai, né, examinar de dentro, vai aprofundar, a gente vai ver que existem várias juventudes, que existe juventude não alegre, não vital, né? E, então, a juventude não difere muito do resto da sociedade, né? Ela está dentro de uma sociedade. Então, assim, quais são efetivamente as características que fazem parte realmente da juventude? Eu acho que isso que a gente tem que olhar para a gente não acabar fazendo comparações, né, muito nostálgicas às vezes, né? Eu que tenho maturidade, a juventude não tem, eu tenho, né? Então, a gente tentar entender um pouco isso. Falei? 5 minutos, Mari? Foi sim. A próxima é uma pergunta mais curtinha, mas acho que pode ser interessante a gente responder, porque é um conceito assim, que pode ter ficado sem entender. É uma pergunta assim, gostaria que falasse mais sobre a desfiliação escolar. E aí, quem pode responder sobre isso? Eu posso. Então, vou aplicar aqui o que o professor Henrique Pleasance demarcou para mim. Não usemos o conceito, não usemos a palavra desfiliação, mas desafiliação. Estou certa, professor? É isso mesmo. Desafiliação. E o contrário é afiliação. Tá certo? É isso mesmo. A afiliação. Porque ele está remetendo, ele está fazendo questão de remeter, e aí você me conserte se eu estiver errado, a desafiliação, que é um conceito do Robert Castel, tem um livro sensacional dele, chamado As Metamorfoses da Questão Social, uma crônica do salário, é sobre o salariado, e ele foi editado no Brasil em 1998, e eu indico que todo mundo procure, porque ele é um livro sensacional, tem muitos textos de autores brasileiros que usaram a noção de desafiliação para pensar a realidade brasileira. Mas eu não vou falar especificamente, eu vou falar um pouco mais amplamente. Desafiliação, me parece, vou falar rapidamente, é uma espécie de definhamento, uma espécie de desfazimento, fragilização dos laços sociais, especificamente por desfazimento dos laços institucionais. No nosso caso, nós somos um país de desafiliados há muito tempo. Em termos educacionais, por exemplo, a gente só consegue começar... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, desafiliação para nós é um termo que alguns discutem se caberia ou não, na medida em que nós teríamos que ter, na verdade, a filiação universalizada para então podermos desfazer esses laços, né? Então, existe esse debate sobre seria um conceito aplicável simplesmente à sociedade brasileira ou nós teremos que fazer uma
aclimatações dessa noção, desse conceito. Enfim, o que eu vou colocar aqui, eu acho que a partir daí, é que nós somos um país que começou a expandir os direitos educacionais de muito pouco tempo para trás. Então, o processo de afiliação social através dos laços escolares, ele é bastante recente entre nós quando a gente fala de educação de massa. Uma coisa que já acontecia há muito tempo nos países europeus e também há muito tempo em países latino-americanos. No Brasil, ele começa a ganhar uma força mais significativa a partir da Constituição de 88, da LDB, de algumas leis importantes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, muito mais recente, mas também é importante, ampliação de investimentos na educação e os programas de equalização desses investimentos, como o Fundef primeiro e Fundeb, que teve tão ameaçado que nós conseguimos, né, nós, oposição, conseguimos votar na semana passada. E algumas outras políticas, como as políticas de expansão das universidades, as leis de cotas, que não é só as cotas para negros, mas as cotas de maneira geral, para negros também, mas para indígenas, enfim, né, para escolas públicas, o ProUni, o ReUni, quer dizer, ampliaram o alcance educacional e escolar. Bota a lâmina, por favor, Bruno, são só duas. Eu quero só mostrar os efeitos desse processo, que para nós é muito mais um processo de afiliação educacional do que de desafiliação, na medida em que, eu estou querendo falar em termos de país inteiro, em termos de Brasil, em termos de uso dessa... Então, olha lá, gente, se a distribuição... Está todo mundo vendo? Está dando para ver? Está aparecendo para vocês? Então, isso é a distribuição da população de 18 a 24 anos por nível de ensino frequentado de acordo com raça. Eu peguei raça porque ela a raça divide grupos muito importantes, inclusive historicamente, é uma clivagem muito importante. Então, o que está em azul é ensino fundamental, o que está em amarelo, laranja, é ensino médio, o que está em cinza é ensino superior. Olha como é que foi interessante o processo que aconteceu. A primeira dupla de gráficos é de 2001, a segunda dupla de 2011 e a terceira dupla de 2015. Dessa maneira, eu tentei pegar desde antes dos governos progressistas, e pegando já os efeitos da ampliação do Fundef no governo Fernando Henrique Cardoso, e chego até 2015. Né? A partir daí é golpe... Enfim, ladeira abaixo. Então, vamos até esse período. Olha que coisa interessante que aconteceu em termos de expansão educacional, em termos desses grupos. Olha lá, brancos. Olha lá, como é que era a proporção em 2001. Muito poucos brancos de 18 a 24 anos fazendo ensino fundamental. Uma quantidade bem maior fazendo ensino médio e a maioria no ensino superior. Quando a gente pega pretos e pardos, olha só, a imensa maioria está onde, gente? A imensa maioria está no ensino médio. Mas o segundo, bem próximo, de 18 a 24 anos, estava no ensino fundamental. E no final, olha quantos em cinza tem no ensino superior. Agora, vamos pular, para a gente não perder muito tempo, para 2015, que é a última dupla de gráficos. Olha o que está acontecendo em 2015. Em 2015, a curva dos brancos, ela continuou bem, o padrão é o mesmo, só se distanciaram os patamares, está dando para ver? Então, você tem pouquinho no ensino fundamental, não exatamente muitíssimo menos do que tinha, menos no ensino médio, a imensa maioria está no ensino superior. Agora, olha o que aconteceu com pretos e pardos. Uma quantidade mínima no ensino fundamental, 18 a 24 anos. Uma quantidade maior, mas menor do que nos demais anos no ensino médio, e a maior parte da população no ensino superior. Houve uma inversão dos gráficos. Bota o próximo de baixo, por favor. Bruno, o de baixo. Está abaixo desse, tem as curvas. Professor, você só mandou esses dois aqui. Então, o segundo, é isso mesmo que eu estou pedindo você botar. Essas são as curvas, tá? No primeiro aqui, à esquerda, a gente tem brancos e à direita a gente tem pretos e pardos, tá? Olha lá, a curva azul é ensino fundamental, a curva laranja é ensino médio, a curva cinza é ensino superior.
Entre pretos e pardos, olha o que aconteceu. Estou mostrando evolução através dos anos. A curva laranja é ensino fundamental, que tem uma queda imensa. A curva verde, não, a curva amarela é ensino médio. E a curva verde é ensino superior. Pode voltar, podemos voltar, Bruno. Muito obrigada. Nada. Então, olha como é que foi importante esse... Bom, o que acontece aqui, né? Ampliar o alcance educacional, e isso se fez em muito pouco tempo. Isso criou um horizonte de integração, de inserção, ampliou as possibilidades de inserção social através da escola. Né? Então, ampliou aquilo que a gente chama de afiliação. As pessoas pensam em abandonar menos a escola, né? Exatamente porque entendem que a escola passa a ser um vínculo importante para a colocação, para a obtenção, ou para se situar num lugar social mais interessante. Isso, quer dizer, nós sempre tivemos desigualdade. Isso não eliminou completamente as desigualdades educacionais. Diminuiu as desigualdades educacionais. Por quê? E aí é que eu chego no ponto que eu queria pensar. O Brasil sempre trabalhou com imensas margens educacionais, que, a princípio, eram margens que eram expulsas da escola. Os mais frágeis, socialmente, eram simplesmente expulsos da escola. Com esses movimentos, que vêm desde a Constituição de 88, mas que se ampliam a partir de 2000, essas margens são colocadas para dentro da escola. Nem sempre num lugar sólido, contendo ainda a desigualdade, porque nós somos um país desigual, o sistema educativo é desigual, mas elas foram colocadas para dentro. Hoje, o que a gente está tendo, e aí eu vou já terminando, reforma do ensino médio, diminuição dos investimentos, em vários níveis, em todos os âmbitos da educação, no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino superior, a fragilidade com que está sendo tratado, o Enem, por exemplo, ou as políticas de manutenção de manutenção dos jovens na educação superior, isso tudo vem trazendo um problema. E a gente toca em desafiliação exatamente nesse momento. Eu acho que nesse momento, e aí eu termino, o que a gente vai fazer, o que eu acho que o projeto é voltar a eliminar as margens que a gente tinha conseguido incluir, ainda que semi-precariamente, no interior do sistema educacional. E eu fico por aqui. Eu acho que a gente vai ter debates depois. Obrigada. A próxima, vou ler aqui rapidinho. É necessário, mais do que nunca, fazer um debate sobre assistência estudantil para além da ideia de bolsificação. É importante o debate sério sobre as especificidades da população LGBT, negra e de mulheres que ingressam nesse espaço, o cumprimento do tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. Esses debates precisam ser feitos com muita seriedade e compromisso para o acesso e permanência da população trabalhadora no ensino superior. Mas como trabalhar esses assuntos de forma democrática nas universidades, considerando a participação de todos? Bom, pessoal, essa pergunta acho que é para mim, né? Muito boa pergunta, eu acho assim, pegou questões assim que eu acho essenciais hoje no debate, foi justamente essa pergunta sintetiza um pouco o que eu quis falar na minha aula, porque eu acho que quando a gente analisa esse ciclo de participação juvenil no período aí dos últimos 20 anos, né? O que a gente vê mais avanço foi justamente no desenvolvimento de uma cultura participativa, sobretudo entre os jovens, né? É importante a gente lembrar, né, que nós somos também uma jovem democracia, né? A gente tem uma história marcada por muitos golpes e interrupções do regime democrático. Então, a participação democrática não é um valor ainda consolidado, né? Tem saído pesquisas recentes, né, perguntando justamente isso, assim, alguns valores de cidadania, como é que a população brasileira percebe esses valores, né? E a gente nota que há uma pouca aderência a valores democráticos fundamentais, tipo liberdade de imprensa, etc., né? E nesse ciclo, quando você foca na juventude, você vê um cenário muito, muito estimulante. Qual foi a grande diferença? E acho que esse nosso curso tentou abordar isso de uma forma muito rica.
Eu gostei muito das contribuições de todos os colegas da infância e os colegas da juventude, que é essa ideia de construção social mesmo desses sujeitos, né? E essa construção social também impactando a realidade. Então, quando você olha esse ciclo, há uma mudança, a Lili falou muito bem, a juventude ela era vista como um problema, os jovens eram violentos ou então eram carentes, né? Então, eles se transformarem em sujeitos de direitos, né, eles serem reconhecidos como interlocutores na arena pública, isso foi um avanço fundamental. E o que a gente viu nesse ciclo foi a maior participação desses jovens no processo de formulação de políticas que são direcionadas a eles. Esse foi o grande ganho desse ciclo de avanços, né? A gente teve 3 conferências nacionais de juventude que mobilizaram milhares de jovens no Brasil inteiro, tinham penetrações na escola, passavam por jovens universitários. E a gente conclui esse ciclo com a aprovação do Estatuto da Juventude, como eu mostrei aqui. O Estatuto é lei, e lei importa, né? A lei ela é uma plataforma de luta social. Quando você olha a universidade, o cenário também é muito animador, porque a universidade ela nunca foi tão negra, popular e feminina como ela é hoje. Eu acho que isso assim, é um acontecimento, né? E você percebe o seguinte, quer dizer, embora a universidade tenha se democratizado, esteja se democratizando, a participação também ainda não foi instituída como uma prática. Então, os estudantes eles têm, às vezes, espaços muito restritos, por exemplo, os conselhos universitários, onde eles são a absoluta minoria, eles nunca vão ganhar nenhuma questão nos conselhos. Então, a participação tem que ser anterior, tem que começar em outros fóruns, mais pela base. Mas essa cultura participativa impactou também as próprias representações estudantis. Eu acho que a pergunta é muito feliz nesse sentido. Ou seja, hoje quem representa os estudantes não são só as instituições tradicionais, CEs, DCEs, CEAs, né? Começaram a surgir também coletivos, como a pergunta fala, como coletivos LGBTQI, coletivos negros, coletivos feministas, né? Transversalizando essa participação, que não, às vezes não conseguiam implementar suas demandas nesses outros espaços. Então, a universidade ela se tornou um espaço de intensa participação, né? Quando a gente observa o início desse ciclo, a palavra mais falada era inclusão, né? Que mostrava um pouco muito que ainda se precisava fazer. Quando você vai observar o final desse ciclo, as palavras mais usadas são autonomia e emancipação, né? Então, você vê o próprio conceito de inclusão, ele é estendido, ele é alargado pela ideia de participação e começa a envolver várias dimensões da vida do sujeito, o trabalho. Então, toda a pauta do trabalho decente, né, foi uma construção também muito forte da juventude. A família, né, a divisão de tarefas no lar. Então, na verdade, a gente vê a expansão de uma cultura participativa, né? A lição mais amarga que a gente tira ao final desse ciclo é que em jovens democracias como as nossas, né, a gente está em mudança, como eu tentei falar, né? Significa que esses valores ainda não estão consolidados, então eles também podem retroceder. E a gente tem visto isso nos últimos anos, né? Mas eu acho que a gente tem ganhos que não se perde facilmente, né? Então, eu acho que, na verdade, hoje, quando a gente vê os jovens nas redes, nas ruas, né, participando ativamente, né, do debate público, a gente vê que realmente a gente teve muitos ganhos nesse período, né? Eu acho que é isso. A pergunta ela vai tratar justamente isso. A gente agora tem que alargar ainda mais a participação para outras dimensões da vida do sujeito, para outros espaços também, onde esses estudantes sejam ouvidos. Eu acho que a assistência estudantil é o lugar certo para isso. É isso. Eu também prefiro agora a gente ir para o debate. Tá bom? Eu vou passar agora para o Bruno, o outro Bruno, que ele vai ler as outras perguntas sobre o bloco de família. Boa tarde, gente. Vou ler aqui. O conceito de verdades e naturalização destas, como um método para uma reprodução e controle social, perpetua-se através das gerações.
jogo de poder-saber, e produz indivíduos disciplinados. A escola também quer reproduzir um tipo de aluno, de acordo com um modelo de verdade. Porém, quando se encontra com um aluno em famílias diferentes, trata de lhe dar um jeito, ou transforma em anormal mesmo. Se não for para consertar, serve para classificar, apontar um transtorno ou algo que explique o que se passa, que não segue o modelo. Como se daria a prática docente para tentar minimizar esses efeitos de normalização? Obrigado, Bruno, pela pergunta. É o seguinte, o Foucault ele traz uma visão interessante. Assim, não é o sistema que produz a categoria do anormal e a educação surge para salvar. Não, é a própria educação que produz a figura do anormal. Para o Foucault, não tem... O Foucault ele vai contra uma visão que ele chama de marxista, não relacionada ao Marx propriamente, mas a alguns autores marxistas, de que o poder é repressivo, ou seja, de que há um grande capitalista por trás das coisas, ou então famílias oprimindo as suas crianças. Ele é contra a ideia de um poder repressivo. Ou melhor, ele diz que o poder não é apenas repressivo, o poder ele é microfísico. Tá? Ao nível das pequenas cenas cotidianas que o poder vai se exercendo. Então, por exemplo, é o próprio poder do professor, do educador, que vai, apoiado numa ciência chamada pedagogia, numa ciência chamada psicologia da educação, que vai, de certo modo, classificando ou moldando os alunos de acordo com determinados padrões de normalidade, né? Então, e ele vai fazer uma crítica muito dura ao cientista humano, porque é ele quem produz essas figuras, é ele quem traz essas questões para a sociedade. Então, caberia ao educador, caberia tanto a psicologia, quanto a pedagogia, quanto as ciências sociais, de um modo geral, as ciências humanas, de um modo geral, e quando o Foucault fala de ciências humanas, ele também está falando de medicina, ele está falando de biologia, ele está falando de todas as ciências que tratam do homem, né? E que é necessário sempre um exame de si, exame talvez não seja a palavra certa, mas um olhar crítico de si para si mesmo, do cientista para si mesmo, do educador para si mesmo, do psicólogo para si mesmo, para que ele acabe não reproduzindo essas tendências, né? Eu tenho alguns amigos com filhos pequenos e eles dizem, por exemplo, que o TDAH é um diagnóstico para quase que 90%, 100% das crianças hoje em dia, e que a Ritalina é receitada por aí o tempo inteiro. E são justamente esses pais, os adolescentes da geração que leu A Droga da Obediência, né, que é um livro super crítico, e foi o best-seller da minha geração de adolescentes, que era um livro que justamente criticava essa ideia de que há uma droga para se obedecer sem questionar. Então, o educador, primeiro de tudo, ele não é aquele salvador, não. Pelo contrário, é ele quem vai instituir esses valores se ele não tiver um senso crítico. Tá? É um poder importantíssimo. A gente pode depreender da teoria do Foucault que um modo de resistência a essa sociedade coloca, inclusive, o educador e o cientista humano, em geral, como aqueles que vão tornar possíveis uma mudança. Desde que, eles não reproduzam esses valores, e dois, de que eles tenham um olhar crítico para si próprios. Tá? É basicamente isso. Para responder isso, eu teria que me voltar para a obra inteira do Foucault, mas eu acho que isso já dá
algum ponto, algum embasamento para se pensar criticamente a respeito dessa situação. Certo, e agora, como a gente combinou, eu passo a palavra para o professor Henrique. O professor também tem alguns comentários para fazer para a gente nesse nosso último encontro e depois volta para mim para o encerramento, tá? Muito obrigado, Ricardo. Queria, para finalizar, chamar a atenção sobre o interesse das duas palavras que você usou desde o início, construção e deconstrução. Queria voltar sobre isso. Por quê? Porque tem uma dimensão de demistificação para mostrar a construção, a deconstrução das noções, das palavras, das políticas. E também tem um lado científico e tem um lado de crítica social, pela emancipação, por exemplo, das crianças da população, das pessoas com necessidades especiais, para a questão da inclusão que Diógenes falou. Mas queria também acrescentar uma outra dimensão da construção e deconstrução, é a construção e deconstrução dos problemas sociais e políticos. Tem uma grande tradição, muito forte, dos Estados Unidos, que vem dos anos 20, que se chamava Escola de Chicago, porque tem a Universidade de Chicago exatamente sobre a questão, foi a construção dos problemas sociais e políticos. E como uma ideia muito forte sobre o que significa problemas sociais para eles. Tem uma definição possível, uma definição estatística, mas tem uma referência a uma norma de comportamento sobre desvio, sobre droga, etc. E tem outro lado da Escola de Chicago, a definição construtivista ou interaccionista. Um exemplo muito famoso também dos anos depois da Segunda Guerra Mundial é o exemplo de Howard Becker, sobre o desvio. Ele trabalha sobre o desvio como um objeto de declaração e atribuição de rótulos. Então, temos outra dimensão de conhecimento, e o ato pode ser percebido como as consequências de reação dos outros, julgamento dos outros. E tem muitos exemplos que podemos mostrar sobre a atualidade. Você falou, Ricardo, do déficit de atenção, podemos falar do problema do autismo. E lá temos uma construção social. Existe uma dificuldade das pessoas, mas também temos uma construção social para mostrar o interesse da questão. Então, temos uma dimensão de demistificação nesse conhecimento e tem uma história das fases da construção social, como os pesquisadores americanos, vou falar um pouquinho em inglês, naming, blaming, claiming. Significa naming, a definição do problema, a nomeação do problema, blaming, imputação da responsabilidade, identificação, e claiming, revendicação, protestação, em inglês é claim makers, as pessoas que fazem o movimento para reclamar, para reivindicar. Então, para nós tem também um interesse muito grande sobre a dimensão, porque podemos usar sobre a questão atual, sobre a questão falei sobre a questão do autismo, podemos falar de outros problemas, sobre a questão da droga, sobre a questão não sei, os veículos na rua, etc. Tem grupo que faz a promoção do problema social. E eu acho que essa dimensão é muito rica, muito importante, e não sei se tem muitas traduções em português. Tem a tradução de Howard Becker, sem dúvida, mas tem outra, não sei se tem muitas traduções. Mas Howard Becker é fundamental para entender bem essa questão da dimensão de políticas sociais, promoção das políticas sociais, promoção das palavras também. Podemos falar sobre a questão também da inclusão. Temos uma retórica da inclusão,
na Europa e também no Brasil. Podemos analisar exatamente como funciona a promoção, a retórica da inclusão. Então, temos uma sensibilidade crítica que é muito importante para entender melhor as questões. Obrigado, não vou falar mais. Ótimo, professor Henrique. São questões para a gente. Foi bom terminar o curso com essas questões que ele está colocando. Eu acho que a gente fica com um ponto de interrogação, né? E é bom quando as coisas terminam dessa maneira. Obrigado, professor. A gente vai pensando, né, sobre tudo isso que foi colocado. É isso, queria agradecer demais aos professores envolvidos aqui nesse curso, professora Mônica, professor Henrique, professor Diógenes, professora Eliane, professora Cláudia, professora Andréia, professora Lúcia, professora Rita, tá? Ao apoio ultra generoso dos nossos queridos alunos, responsáveis por quase que 90% de tudo que aconteceu das coisas aqui. Bruno Pinheiro, discente de Biblioteconomia, Bruno de Souza, discente da Pedagogia, e Mariana, discente do curso de Pedagogia. E também para todas o público, principalmente que ficou presente aqui com a gente, tá? Esse curso foi uma coisa que em março, a gente não sabia fazer praticamente outra coisa na internet, a não ser mexer no Facebook e ver e-mail. Tá? E a gente está conseguindo se aperfeiçoar e dar esse curso para vocês. Eu acho que todos nós estamos muito diferentes hoje do que estávamos quando a gente pensou esse curso. Ele foi um grande companheiro dessa época de quarentena, né? E servia como um certo marco para a gente tá aqui. Para os próximos encontros, com toda certeza, a gente vai dar mais espaço para o público colocar as questões, porque o objetivo é esse, né? É trazer o público para comentar com a gente. Essa foi uma questão que estava no horizonte em todos os encontros, mas que daqui a pouquinho a gente vai parar a gravação e vai ouvir um pouco de vocês também, de quem quiser falar. A gente teve, segundo a última informação, 170 alunos nesse curso. Foram mais de 300 inscritos, né? Desses 300, a gente teve uns 120 que se inscreveram, mas assistiram uma ou dois encontros, mas foram 170 que participaram da grande maioria dos encontros, e uma média de 100 alunos a cada roda de conversa. Tá? É isso, foi um prazer imenso. Tá? Ano que vem, semestre que vem, a gente está arquitetando alguma coisa, a gente ainda não sabe como vai ser, se vai ser em forma de disciplina, em forma de curso de extensão, a gente vai saber até lá um pouco das diretrizes da universidade, mas por sugestão da professora Rita e aceita por todo mundo, vai ser algum curso que tenha como tema alguma coisa relacionada ao mal-estar. A gente vai ter a professora Aline Lamolha com a gente também, tá? Ela está aqui nesse nosso último encontro para conversar com a gente também sobre esse curso. E o professor Francisco Farias também já sinalizou que quer fazer isso com a gente. A gente vai passar um mês, mais ou menos, discutindo isso, e vocês serão avisados. Tá? É isso, a gente vai ficar mais um pouco aqui, porque a gente quer ouvir também vocês, quem quiser falar um pouco, tá? É isso, obrigado e até uma próxima, tá?